Muito bom dia, espero que tenham passado uma excelente semana, com muita paz, muita tranquilidade e principalmente muita saúde. Agora vamos relaxando nosso corpo, deixando os outros pensamentos de lado, para que possamos aproveitar mais esta leitura do Evangelho. Vamos pedindo a presença de nossos guardiões, mentores, guias e também da espiritualidade superior de luz que possa nos ajudar para uma melhor assimilação deste estudo. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras. Foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, item 6. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque
era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou porque, como verdade, sobrelevava as que as precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Se ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia, entre eles, uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se na introdução 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela, formalmente, condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá.
A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dela abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tendo pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Desculpe. Isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar
como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Muito interessante esse trecho do Evangelho, principalmente pelo momento que estamos passando, né, e já pensando um pouquinho no ano que vem. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de leitura do Evangelho, onde podemos aprender e, se colocarmos esse aprendizado em prática, evoluirmos mais um pouquinho no nosso caminho. E agora vamos vibrar, lembrando que vibrar é desejar muito que algo aconteça, doando o que melhor temos em nossos corações. Então vibramos pelo nosso planeta, para que possamos nos livrar definitivamente desta pandemia. Vibramos especialmente pelaquela região da faixa de Gaza, para que as pessoas que lá habitam entrem em entendimento e parem de uma vez por todas com essa guerra bobinha, realmente uma guerra bobinha que estão fazendo ali. Não há a menor necessidade disso. Por isso, uma vibração muito, muito, muito forte para que eles consigam entrar em paz. Vibramos pelo nosso Brasil, para que um dia ele tenha o mérito do título de Pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos governantes, para que tenham consciência e discernimento de fazer apenas o bem para o povo. Vibramos por todas as pessoas que escolheram trabalhar para salvar o próximo, para educar o próximo e para cuidar do nosso planeta. Funções essas tão fundamentais para a continuidade de nossas vidas. Vibramos pelas pessoas que estão na linha de frente dos hospitais, postos de saúde, tentando salvar vidas e curar essas vidas. E também por aquelas pessoas que estão na linha de frente dos cemitérios, encaminhando os corpos dessas almas que desencarnaram. Para que todas essas pessoas continuem tendo muita força de trabalho e principalmente proteção para elas e seus familiares. Vibramos por todas as almas que desencarnaram, em especial aquelas que foram de forma violenta, abrupta ou prematura, para que tenham, dentro do seu merecimento, um encontro com o caminho da luz. Vibramos também por todas as almas que já desencarnaram, mas continuam perdidas por aqui, sem entender o que está acontecendo, para que também tenham o seu vislumbre de luz e sigam seus caminhos. Vibramos pelos órfãos para que tenham um aconchego. Vibramos pelas pessoas em situação hospitalar, que estão em leito hospitalar ou em situação de rua, para que tenham um aconchego, que tenham um alento. Vibramos pelos encarcerados, todas as pessoas encarceradas, para que tenham pelo menos um pequeno vislumbre da luz divina e assim possam redirecionar suas vidas. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos e nossos entes queridos. E por fim, deixamos uma vibração nas mãos da espiritualidade superior de luz que por aqui circula, para encaminharem onde melhor lhe convenha. E desejando que tenhamos uma excelente semana, com muita paz, muito amor, muita compreensão, muita saúde e muita fraternidade.
Que assim seja, graças a Deus. E só para encerrar, uma frase que eu ouvi ontem, levando-se em consideração, né, que o Espiritismo, ele diz que a vida é um processo de constante evolução, né? Então, já aquela frase, fora da caridade não há salvação, nós podemos substituir por fora da fraternidade não há salvação. O porquê disso? Como disse a Mônica Medeiros ontem, na caridade ainda existe uma diferença, né? Quem está fazendo, em tese, quem está fazendo a caridade está numa posição acima de quem está recebendo a caridade. E no caso da fraternidade, não. Na fraternidade você já está falando de pessoas que estão até certo ponto no mesmo nível. Eu achei isso muito, muito interessante mesmo. Então por isso estou compartilhando com vocês. É isso daí. Muita luz.